Você já se pegou anulando alguém porque essa pessoa não correspondia àquilo que você realmente esperava dela? Será que você está procurando um amor perfeito? Sim ou não? Muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque isso pode ser uma autossabotagem emocional. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Uma das coisas mais difíceis de falar é o relacionamento humano. É o relacionamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento entre a mulher e um homem, o relacionamento entre o filho e o pai, o relacionamento entre o pai e o filho. O interessante é que em ambos os aspectos um sempre tem a imagem idealizada do outro. O pai tem a imagem idealizada do filho e se frustra, mas ele não deixa de amar com isso. O filho também tem o ideal do pai perfeito e ele se frustra também com isso. A mulher, ela tem um ideal de um homem perfeito para ela e ela se frustra. E o homem também tem um ideal perfeito de mulher e se frustra. Verificamos que em um relacionamento você frustra as pessoas de um modo direto ou indireto. Mas o problema em relação às frustrações, nós vamos criando uma espécie de patologia, uma patologia da perfeição. Ou seja, quando nada é bom o suficiente dessa pessoa que você se relaciona. Porque essa pessoa, ela praticamente não faz tudo aquilo que você quer, não realiza todas as suas vontades, ou seja, da namorada que reclama com o namorado, ou ele é grudento demais, ou ele é displicente demais. Quando você, por exemplo, conhece uma moça e tem algo, por exemplo, nela que te incomoda, não referente ao caráter, mas algo físico. A mulher também, em referência ao homem, ela vê algo que incomoda o homem, muitas vezes não é algo físico, mas referente ao seu comportamento. A partir daí nós criamos uma ideia de perfeição que a maioria das vezes nos sabota nos relacionamentos, porque a pessoa não se encaixa ao meu ideal de pessoa. Jacques Lacan, ele tem o costume de dizer que as pessoas se vestem umas às outras, né? Ou seja, você reconhece um homem, conhece uma mulher, por exemplo, essa pessoa é amorosa demais ou é amorosa de menos, grudenta demais ou indiferente demais. Eu lembro uma feita que eu trabalhei numa casa, né? Eu estava cuidando de um senhor que era advogado e eu conheci uma enfermeira. E ela era muito amável e muito simpática. E ela conversou comigo e disse o seguinte: nossa, você é uma pessoa maravilhosa. Pena que você é baixinho. Então você vê que, na maioria das vezes, nós criamos um ideal de pessoa e nós abrimos mão de ter um relacionamento. Espero que ela agora esteja com a pessoa que a mereça, praticamente, que é uma pessoa totalmente amorosa. Mas o que eu estou falando com isso? Que é a ilusão da relação perfeita. O interessante é que Nietzsche, ele diz o seguinte, que o ideal é o maior obstáculos ao real. O ideal é o maior dos obstáculos ao real. O que significa isso? Nietzsche, em uma de suas obras, ele costuma dizer, Crepúsculo dos Livros, o homem cria um ideal, né? Ele chega até o topo. Chegando ao topo, ele joga essa escada fora. Então, ele cria esse ideal como ele sempre o existiu. Mas, na verdade, ele que o criou. E muitas vezes nós criamos os nossos ideais mediante as experiências, né? Mediante as frustrações. Você conhece determinado tipo de pessoa e você vai começando a selecionar que tipo de pessoa que você quer na sua vida, no seu relacionamento. Mas isso muitas vezes acontece de um modo totalmente inconsciente. Ou seja, algumas partes você faz, né, como uma proteção do inconsciente, porque o inconsciente invade o consciente, mas o consciente ele não percebe. Então, essas escolhas sempre fazemos também de acordo com nossas predisposições
e os nossos gostos, né, que nós temos para cada tipo de pessoa. Mas o problema disso é que quando você cria um ideal de relacionamento, na maioria das vezes você se sabota. Por quê? Porque isso vai criando uma espécie de ansiedade. Ou seja, o medo do erro vai gerar paralisia. Muitas vezes uma mulher conhece um homem bonito, educado, mas essa pessoa, por exemplo, pode ter sido um narcisista, um arrogante ou uma pessoa cheia de manias, né? Ou seja, quando a mulher vai conhecer esse homem ou o homem vai conhecer essa mulher, ele tem uma certa ressalva. Ou seja, ele criou uma projeção de uma mulher ou a mulher criou uma projeção de homem que nada estará bom o suficiente. Então, o mínimo de erro que essa pessoa tem já faz você se afastar dela. Então, você não quer se relacionar, na maioria das vezes, com o real da pessoa, mas sim você quer se relacionar com o ideal que você tem sobre a pessoa. É por isso que, na maioria das vezes, nos relacionamentos, nós nos frustramos. Porque nós nos enamoramos a partir do que aquela pessoa projeta de acordo com a nossa necessidade. E o interessante é que quando isso não acontece, essa pessoa não se encaixa aos nossos desejos, né, aos nossos sonhos de uma pessoa bela e bonita, a gente começa a ter a síndrome de que o melhor virá. O que será esse melhor? O que vocês acham? É o melhor homem ou a melhor mulher? Em que sentido? Quando você diz o melhor para mim, Deus quer o melhor para mim, parece que você quer que a outra pessoa se encaixe a você. Você vê que não é uma coisa que você tem que se rever, mas sempre é o outro. Ou seja, é como se você sempre fosse o ferido e que o outro tem que se encaixar às suas vontades. Mas só que, na maioria das vezes, o relacionamento ele é cheio de firulas, de bobeiras, de contendas e de desavenças, porque isso é o normal de um relacionamento. Quando o relacionamento é muito perfeito no seu começo e vai desgastando, você pode pensar, você pode ter dois tipos de pensamento. Ou essa pessoa me enganou, que muitas vezes não é o caso, porque o relacionamento também esfria, ou foi de uma pessoa que se manipulou aos seus desejos. Ou seja, ela se encaixou ao seu ideal de desejo. Aí a partir dessa pessoa te frustra e na maioria das vezes te manipula. E você também chega a manipular essa pessoa do qual que você se frustrou, se jogando de indireta. Mas o interessante é que a exigência que você tem sobre essa pessoa, na maioria das vezes, é uma forma de controle, porque você está tendo o quê? Uma espécie de patologia, não só referente ao outro, mas referente a si mesmo. Então, por trás de todo perfeccionismo relacional que uma pessoa quer ter, ela sempre está demonstrando uma espécie de medo do abandono e do desamparo. Muitas vezes a pessoa quer controlar você sendo amorosa demais ou sendo carinhoso demais, mas você não percebe que essa pessoa está utilizando de simulação contra você. Ou até mesmo de modo inconsciente, você que está nos vendo, você pode fazer da mesma maneira com a pessoa. Com medo que essa pessoa te desampare, você começa a dar tudo para ela, como se fosse a garantia de que você recebesse algo em troca. Mas antes de continuar o tema de hoje, se o nosso tema é relevante para vocês e se vocês estiverem gostando do nosso tema de hoje, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. E comentem aqui também, que vocês têm toda a liberdade. Eu quero continuar, tá bom? Com vocês falando sobre essa espécie de controle que as pessoas utilizam dentro de um relacionamento, que pode ser consciente ou inconsciente. O interessante é que a busca de controle dentro de um relacionamento tira a espontaneidade da relação. Eu lembro uma vez que eu ia na casa de uma pessoa, né? E a pessoa até era muito brincalhona, mas a mulher não deixava o homem ser totalmente ele mesmo. Ele poderia, por exemplo, ele tinha um limite até para ele ser uma pessoa, como eu posso dizer, totalmente espontânea. Mas quando ele extravasava, mostrava a verdadeira natureza dele, ela todia. E o que causava nele? Frustração. Porque ele
tem que fazer, porque tem que estar no ideal da mulher, senão acaba com a natureza da mulher. E assim, da mesma maneira, do homem em relação à da mulher e a mulher em relação do homem. Não há uma espontaneidade. Aonde há controle, nunca há amor. Aonde há controle, por exemplo, há uma gana enorme de se perder dentro desse relacionamento, porque essa pessoa ela entende que o relacionamento não se baseia uma via de mão dupla, mas sim em que o outro deve fazer ou não fazer para me chatear, já que eu sou tão mimado, sou tão, por exemplo, manhoso em certas questões. Mas é por isso que os relacionamentos, na maioria das vezes, têm discussão. Isso é uma característica de um relacionamento que é totalmente, vamos dizer assim, real. O interessante é que quando você guarda muita raiva, muito ressentimento dentro do relacionamento e você não é espontâneo, uma hora você explode. Aí quando você explode, pronto, já jogou, vamos dizer assim, caca no ventilador. Então espalha para tudo. Então uma pessoa que na maioria das vezes se reprime, se tolhe pelo outro, ela deixa de ser ela mesma. Então, por exemplo, por isso que muitas pessoas, por exemplo, fogem dos relacionamentos, saem. Há N motivos para as pessoas saírem dos relacionamentos, tá? Mas essa busca de perfeição que uma mulher tem em relação ao homem, esse ciúme, por exemplo, né? Essa obsessão, na maioria das vezes, é uma forma de manter o controle. Mas é interessante como você pode decifrar, né, esses padrões. Você tem que identificar em você mesmo a sua autossabotagem. Porque toda vez que você procura algo perfeito, você nunca vai achar. Na maioria das vezes nós temos medo até de ser feliz. Mas entendemos que felicidade apenas se dá no âmbito do prazer. Felicidade não é prazer, tá bom? Felicidade é uma espécie de contentamento, mesmo tendo divergências dentro dela. O interessante também que você tem que reconhecer é assumir o desconforto da imperfeição e aceitar a falha da outra pessoa. Ou seja, as pessoas sempre brigam. Temos, por exemplo, desavenças entre homens e mulheres. O homem é criado numa cultura, a mulher em outra. Quando eu digo cultura, são a cultura dos pais. Os pais ensinam de uma maneira, né, e os pais da outra pessoa ensinam. Quando a pessoa entra em relacionamento, há esse choque cultural. Então as pessoas têm que prestar atenção e que seu companheiro e sua companheira também têm o direito de errar, né? Mas você tirar essa liberdade do outro é você não só estar desgastando o outro, também como a si mesmo. Schopenhauer, na maioria das vezes, ele diz a seguinte frase, né? A felicidade pertence àqueles que sabem suportar a imperfeição do mundo. Aquela pessoa que procura um mundo perfeito, ela procura, na verdade, controle e não uma pessoa para que possa se relacionar e amar. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final. E se o nosso tema é totalmente relevante para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e comentem. E como sempre, viu, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.